The Operator, ou O Operário, é uma série de animação independente ao estilo de stop motion e dividida em 3 episódios, com intervalos de tempo bem significativos entre cada um deles. O primeiro em 2017, o segundo em 2018 e o mais recente em 2021, postados no canal Dusk e no Sam Bennett. Se trata de uma série voltada para o horror, onde acompanhamos uma corporação que planeja fazer o uso de um tipo de parasita para aumentar a eficiência dos seus funcionários. Bom, hoje vamos ver e analisar o que acontece dentro dessa corporação e quem estaria por trás disso tudo. Sem mais enrolação, seja muito bem-vindo, vem comigo, que em paralelo eu vou contando mais. Começamos o primeiro episódio já dentro da corporação, chamada de Infocorp, com um personagem que não sabemos o nome e outro que no seu uniforme está escrito Bob. Ouvimos uma voz que provavelmente está vindo do centro de comunicação da Infocorp, dizendo que hoje farão a implementação do chamado sistema Rhizomac, que promete melhorar o rendimento dos empregados em 8% e que podem ocorrer alguns apagões enquanto o sistema é ativado. Bob recebe instruções e continua trabalhando normalmente no seu setor, até que um dos canos começa a soltar um estranho líquido escuro. A princípio, Bob não percebe, mas aquilo começa a se mexer e assusta o Bob. A voz que dá instruções ao Bob diz que caso ele fique muito tempo parado sem realizar as suas funções, ele será dispensado. Bob fica nervoso e tenta não tirar os olhos daquela coisa, até que ela tenta atacar o Bob. Ele revida e fica só por isso. Bob tenta sair de dentro daquela sala, mas a porta está trancada e só vai abrir quando o turno do Bob acabar. A criatura avança sobre o Bob. Ele tenta se defender, enquanto o interfone diz que caso ele não volte imediatamente para o trabalho, ele será demitido. Sem opções, o Bob volta ao trabalho. O parasita aproveita essa oportunidade para invadir o corpo do Bob, o tornando um hospedeiro. Bob tem uma alucinação do parasita matando seu filho, enquanto no mundo real, o seu corpo é controlado. Bob recorda a consciência quando o parasita tenta jogar uma foto da sua família no lixo. Ele reage e mata o parasita, ficando com uma leve sequela pelo parasitismo. Ele sai da sala e vê que não foi o único a ser atacado. A voz diz que os trabalhadores dos setores B5, G8 e L44 evitaram a integração e assim devem ser eliminados, ocasionando na morte do Bob. O segundo episódio se passa em novembro de 2041, com o título de A Infocorp instala o sistema Rhizomac. Nesse, temos 2 protagonistas, Carl e Mike. Mike sendo o chefe do Carl, os dois sabem da implementação do sistema Rhizomac, mas não sabem exatamente o que ele é. Carl vai resolver um problema na sala de tubulações, onde acaba encontrando com um parasita. Carl esmaga o parasita com uma pisada, mas não finaliza, deixando ele vivo. E aqui descobrimos que o segundo episódio se passa ao mesmo tempo que o primeiro. Carl, depois de ver a morte do Bob e do L44 do episódio anterior, tenta ligar para a polícia, mas a Infocorp se antecipou e acabou bloqueando as linhas telefônicas. Carl então liga para Laura, que está no laboratório da Infocorp, e conta a ela tudo o que ele viu. Os dois marcam de se encontrar na sala de departamentos, só que no meio do caminho, Laura é surpreendida e atacada por um parasita, que consegue chegar ao seu pescoço e a torna uma hospedeira. Laura, assim como o Bob, também tem alucinações do parasita matando o ente querido, que seria o Carl, seu namorado. Já no caminho do Carl, ele acaba encontrando com o Mike, que também foi infectado. Mike tenta atacar o Carl, mas o Carl consegue revidar e tira o parasita do Mike. Porém, pelo tempo que o parasita ficou na cabeça do Mike, acabou deixando algumas sequelas. Mike entra em um estado de pânico e pergunta ao Carl se ele consegue vê-lo.
Em um momento de lucidez, Mike diz para o Cal que não deixe eles encostarem na sua pele, eles sendo os parasitas. Logo depois, Mike volta para o seu estado de pânico, e Cal se vê obrigado a nocautear o Mike, para não acabar atraindo a atenção dos guardas. Cal usa o parasita que estava no Mike para tentar enganar os guardas. E um detalhe é que os guardas estão tremendo de medo. Eles sabem o perigo que estão correndo só de estarem ali. Cal consegue enganar os guardas. E daqui partimos para o terceiro episódio. O terceiro episódio começa com o Cal sendo escoltado para uma fila com outros infectados e com o surgimento de novos personagens, Steven e a outra cujo nome não é dito, então vamos chamá-la de Amara. Steven diz que a taxa de aceitação dos parasitas pelos hospedeiros é baixíssima em todos os setores da empresa. Amara está testando os infectados para saber quais deles estão aptos a continuarem na empresa e quais devem ser eliminados. Aqueles com algum tipo de dano cerebral são mandados para se auto-eliminarem, digamos assim. Já os considerados bons têm a ponta do dedo cortada fora. Esse seria o meio para diferenciar o que seria um parasita agressivo de um parasita pacífico. Já que no meio dos testes, um deles atacou a Amara, bem na hora de cortar o dedinho fora. Um dos parasitas fica confuso em relação às perguntas e dá uma resposta incerta, o que resultaria na sua eliminação. Mas o Steven ordena que deixe ele passar. Ele gostaria de estudar o porquê do parasita ter dado essa resposta. E chegando à vez do Cal, ele é descartado logo de cara. Até porque o seu parasita nem se mexe. A situação do parasita confuso se repete. E a Amara teria o deixado passar, mas é impedida pelo Trevor, que a derruba usando um tipo de habilidade psíquica. Cal aproveita da situação para soltar o veneno que tinha dentro da seringa. Trevor questiona a Amara, perguntando por que ela estaria violando o protocolo. Ela pede ajuda para o Steven, que não mexe um músculo. Steven diz que a taxa de infectados que estão passando pelos testes é apenas de 5%, que esperava que o sucesso fosse de 40%, e que melhoraria o rendimento dos funcionários em 8%. Trevor diz que é um bom resultado, mesmo sabendo que não seria o suficiente para manter a Infocorp. Mostra um vídeo do Trevor atacando um homem e ele vai embora da sala. Amara pergunta por que o Steven não fez nada a respeito, já que ela estava seguindo as ordens dele. Steven diz que só escolheu a Amara para esse projeto porque precisava da inteligência dela. Tanto ela, como ele e os agentes precisam agir de maneira rápida, inteligente e adaptável para que a empresa tenha controle de todas as possibilidades que possam surgir no futuro. Nesse intervalo de tempo, Cal foge pelas tubulações e os guardas saem à sua procura. Um deles encontra o Cal, mas por algum motivo ele não o mata, o que dá brecha para uma possível continuação. Can you see him? I thought, but no. Swear I heard him. Okay, next room, go. No início do primeiro episódio, mostra um outro personagem junto ao Bob. Ele não cumprimenta e nem fala com o Bob. Provavelmente esse é o Trevor, antes de usar aquela máscara. Ele evita falar com o Bob, e certamente com os outros funcionários que foram contratados naquele dia, porque ele já sabia do que se tratava o sistema Rhizomech, e sabia que aqueles empregados não durariam muito tempo. A Infocorp tem uma mentalidade de dar prioridade ao lucro, não importando o risco. E o Bob certamente não foi o único que tentou ignorar o que estava acontecendo ali, tentando focar no seu trabalho. Era o seu primeiro dia, ele estava preso naquela sala sob pressão de ser demitido a qualquer momento. Bob não podia perder aquele emprego. Ele tinha família, filhos, o que era mais importante para ele. E uma das claras intenções do parasita é fazer com que os laços sejam cortados. Esqueça aqueles que ele ama, o transformando em um tipo de robô orgânico. Dá pra notar isso em 4 situações. A primeira, quando ele tenta se livrar do retrato de família do Bob. A segunda, quando a Laura é atacada. O parasita cria uma alucinação da morte do Cal. A terceira, depois que o Cal tira o parasita do Mike. Ele repete que não consegue lembrar o nome do seu gato. Why can't I remember my cat's name? Why can't I remember my cat's name? Why can't I remember my...
e com o infectado na fila dos testes. You will never see your son, Colin, again. How does that make you feel? E falando sobre os testes, não mostra exatamente quantas pessoas foram submetidas ao Rhizomech, mas, no aparelho que o Steven segura, mostra que foram realizados mais ou menos de 100 a 500 testes em cada setor da Infocorp, com um número altíssimo de falhas e apenas 5% de sucesso. Ou seja, eles perderam 95% do pessoal, tiraram a vida de incontáveis pessoas inocentes, como o próprio Bob, e agora tem uma situação que nem eles têm 100% do controle. Mike e Cal são os únicos protagonistas sobreviventes. Mike está incapacitado pelos efeitos do parasita, e Carl não faz ideia que ele perdeu a namorada, mas eu acredito que a situação pode melhorar se vermos que, talvez, alguns personagens não estão de acordo com o que a Infocorp está fazendo, como o guarda que poupou a vida do Mike. Algumas questões ainda ficarão em aberto, como quem é o Trevor e quem está vendo as coisas pelos olhos do Trevor. O que é e qual a origem desse endoparasita, e se o Cal vai conseguir sair ou sobreviver em mais um dia dentro da Infocorp. Bom, esse foi o Operário, pelo menos até agora.